Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Fundamentos de Matemática. Nessa videoaula, trabalharemos com o conceito de função afim, também conhecida como função do primeiro grau. Definição: uma função f de R em R, dada por f de x igual a ax mais b, onde a e b são números reais e a diferente de zero, é chamada função afim ou do primeiro grau. Então perceba que uma função do primeiro grau é uma função polinomial cujo polinômio que a define é um polinômio do primeiro grau. Vejam que o maior expoente de x que aparece é o expoente 1 aqui, por isso ela é chamada função do primeiro grau. Exemplo 1. As funções abaixo são exemplos de funções do primeiro grau. Esboce seu gráfico. Então, primeiramente, vejamos que, de fato, essas são funções do primeiro grau. Para isso, olha, percebam que, neste caso, para a função f, nós temos o a igual a menos 2, o coeficiente que acompanha o x, enquanto o b é igual a 7, que é o termo independente. Para o item b, nós temos para g de x, o a valendo 1, coeficiente que acompanha o x, enquanto o b é igual a 0, pois não aparece ninguém somando. Da mesma forma, no item C, para h de x, nós temos o a é igual a 5 e o b é igual a menos 2. Vejamos, então, como fica o gráfico para as funções f, g e h. No item A, nós temos a função f de x igual a menos 2x mais 7. Nós iniciamos construindo uma tabelinha, como nós fizemos para as funções mais gerais. Na primeira coluna, escreveremos os valores para x, enquanto na segunda coluna nós escreveremos os valores de y, lembrando que y é f de x igual a menos 2x mais 7. Então, por exemplo, eu escolhi valores aleatórios aqui, comecei com menos 3. Então, se o x vale menos 3, o f de x será o f de menos 3. Portanto, fica menos 2 vezes menos 3, vai dar mais 6 mais 7 igual a 13. Então, é 13 que eu vou escrever aqui nessa linha. Depois, para x igual a menos 2, nós fazemos menos 2 vezes menos 2, vai dar mais 4 mais 7 igual a 11. Faça a mesma coisa para o menos 1. Então, menos 1 vezes menos 2 é igual a 2, mais 7 igual a 9. E assim por diante, construindo a tabela. Esses valores, eu escolhi eles arbitrariamente, escolhi números inteiros para facilitar as contas, mas poderiam ser qualquer outros valores, como a gente vai ver daqui a pouco. E aí, para cada valor que eu escolhi para x, eu calculo f de x, e aí são esses pontos que eu vou marcar. Olha, o ponto, coordenadas x igual a menos 3, y igual a 13, de coordenadas x igual a menos 2, y igual a 11, e assim por diante. Então, para facilitar a marcação desses pontos, nós iremos colocar uma malha. Deste modo, nós podemos começar. Olha, o primeiro ponto que eu vou marcar vai ser o ponto de coordenadas x igual a menos 3 e y igual a 13. Depois, vou marcar o ponto x igual a menos 2, y igual a 11. Agora, x igual a menos 1, y igual a 9. O próximo é x igual a 0, y igual a 7, x igual a 1 e o y igual a 5. E por último, na nossa tabela, nós temos o ponto de coordenadas x igual a 2 e y igual a 3. Percebam que todos esses pontos eles estão alinhados, ou seja, eles estão sobre uma mesma reta. Afirmamos então que essa reta será o gráfico para a nossa função. Vejamos o que aconteceria se nós tivéssemos pegado pontos diferentes desses. Para isso, eu vou pegar aqui dois controles deslizantes, um chamado P, que vai ser o primeiro valor aqui da nossa tabela. Então, P igual a menos 3, comecei com menos 3 aqui. E um outro valor que eu vou chamar de R, que vai ser a razão que eu vou somar de um para o outro. Então, nesse caso aqui é 1. Então, vejam, menos 3 mais 1, menos 2, mais 1, menos 1, mais 1, 0 e assim por diante. Vejam que se eu trocar aqui, olha, em vez de começar no P igual a menos 3, eu variar aqui, olha, para menos 3,5, por exemplo, eu mudo todos os valores aqui, esses aqui já são os valores calculados, mas os pontos permanecem sobre essa reta. Essa reta não varia, vejam.
não importa o quanto nós mudemos, essa reta permanece. Além disso, eu não preciso necessariamente ir de 1 em 1 aqui. Eu fui de 1 em 1 porque eu queria manter números inteiros. Mas eu poderia, por exemplo, pegar valores não inteiros e, além disso, fazer esses números aqui variando. E percebam que, ainda assim, esses pontos permanecem sobre essa reta. Ou seja, o que nós estamos dizendo é que, de fato, essa reta é a representação gráfica para a nossa função. Então, aqui nós temos o gráfico para a função anterior. Uma observação muito importante é que sempre que nós fazemos x igual a zero, nós estaremos sobre o eixo y. E percebam que menos 2 vezes 0 é 0, mais 7 é 7. Então, não interessa aqui para a gente quem é o coeficiente que acompanha o x. Toda vez que eu fizer x igual a 0, essa primeira parte vai desaparecer. Então, nós teremos apenas o coeficiente b. Então, vejam que fazendo isso, eu sei que sempre o eixo y será cortado pelo gráfico dessa função no ponto 0, 7. Ou, de forma geral, o eixo y sempre será cortado pelo gráfico de uma função afim ou do primeiro grau no ponto de coordenadas 0, b. Vejamos o que ocorre no item b. No item b, nós temos a função g de x igual a x. Então, começamos novamente com uma tabelinha. Na primeira coluna, escreveremos os valores de x. Na segunda coluna, escreveremos os valores de y. Lembrando que y, nesse caso, é g de x igual a x. Então, se x é igual a menos 3, g de x é menos 3. Se x é igual a menos 2, g de x é igual a menos 2. E assim por diante, temos a tabelinha construída. Como fizemos anteriormente, vamos munir esse plano com uma malha. Então, nós marcaremos o primeiro ponto de coordenadas x igual a menos 3, y igual a menos 3. O segundo ponto, x igual a menos 2, y igual a menos 2. Agora, o terceiro ponto, x igual a menos 1, y igual a menos 1. X igual a 0, y igual a 0. X igual a 1, y igual a 1. X igual a 2, y igual a 2. E x igual a 3, y igual a 3. Percebam que, novamente, esses pontos estão sobre uma mesma reta, eles estão alinhados. E que, além disso, no exemplo A, a nossa reta era decrescente. Ou seja, conforme eu andava para a direita sobre o eixo x, a minha função diminuía. Neste caso, a função g ela é crescente, ou seja, quando eu ando sobre o eixo x no sentido para a direita, a minha função ela aumenta. Como antes, estar sobre essa reta independe do ponto que nós escolhemos. Então, pensemos em P e R como no exemplo A. Então, P é o primeiro valor de x e R é o valor que eu vou somar ao primeiro valor aqui para manter os intervalos espaçados igualmente. Então, percebam, se eu mudar aqui os valores, os pontos continuam sobre a mesma reta. E o mesmo vale se eu mudar o valor de R. Dessa forma, nós estamos dizendo que o gráfico da função g, de fato, é essa reta. Vejam que aqui a nossa função g de x igual a x tem o coeficiente b igual a 0. E aí, lembrando o que nós falamos anteriormente, quando nós fazemos x igual a 0, nós estamos sobre o eixo x. Então, esse ponto de cruzamento do gráfico com o eixo y será sempre da forma 0b. Como b é 0, o nosso gráfico corta no ponto 0, 0, ou seja, corta na origem do sistema. Vejamos o que ocorre no item C. No item C, nós temos a função h de x igual a 5x menos 2. Percebam, primeiramente, que aqui no nosso sistema, nós estamos considerando escalas diferentes para o eixo x e para o eixo y. Nós não podemos mudar a escala no mesmo eixo. Então, perceba que os intervalos aqui, todos eles têm comprimento 1, de mesmo tamanho.
No eixo Y, nós estamos usando outra escala em relação ao eixo X. Mas dentro do eixo Y, todos os intervalos são igualmente espaçados. Todos eles têm comprimento 1 para aquele eixo. Isso nós podemos fazer. E isso é muito comum, pessoal. Imaginem que vocês estão, por exemplo, olhando o gráfico do PIB de um país ao longo dos anos. Não faz sentido eu usar a mesma escala de um eixo para o outro, porque em um eixo, por exemplo, no eixo X, nós contaríamos os anos, enquanto no eixo Y nós contaríamos o PIB do país. O PIB é dado em bilhões de dólares, enquanto os anos nós contaríamos de um em um. Então, se nós usássemos a mesma escala, imagine o espaço ocupado para desenhar um gráfico. Por isso é muito comum mudar as escalas. Mas vejam que mesmo que nós mudarmos a escala, ela deve ser respeitada em cada um dos eixos. Então, a partir do momento que você escolher uma unidade com esse comprimento, nesse eixo, todas as unidades têm que ter o mesmo comprimento. O mesmo vale para o outro eixo. Então, comecemos como nos exemplos anteriores, com uma tabelinha. Primeira coluna, os valores de x, escolhidos arbitrariamente. Segunda coluna, os valores de y, que nada mais são do que o h de x. Então, quando nós fazemos x igual a menos 3, o valor de y, que vai ser o h de menos 3, então ficará 5 vezes menos 3, que é menos 15, menos 2 é igual a menos 17. Então, é esse valor que eu vou escrever aqui. No menos 2, vou fazer 5 vezes menos 2, menos 10, menos 2, menos 12. É esse valor que eu vou escrever aqui. Por exemplo, se eu fizer o x igual a 3, nós teremos h de 3, que é 5 vezes 3, que é 15, menos 2 é igual a 13. E assim para todos os valores que eu escolher para x. Novamente, vou marcar esses valores e para isso eu vou colocar uma malha. Então, o primeiro ponto que eu vou marcar será o ponto de coordenada x igual a menos 3, y igual a menos 17. Depois, x igual a menos 2, y igual a menos 12. X igual a menos 1, y igual a menos 7. X igual a 0, y igual a menos 2. X igual a 1 e y igual a 3. X igual a 2, y igual a 8. E x igual a 3, y igual a 13. Novamente, percebam que todos esses pontos estão alinhados, ou seja, eles pertencem à mesma reta. Se nós quisermos pegar valores diferentes, nós poderíamos ter pego, e ainda assim esses pontos todos estariam sobre a mesma reta. Poderíamos aqui também variar o tamanho do intervalo de um ponto para outro. Percebam mais uma vez que agora nós temos o b igual a menos 2 e, portanto, o nosso gráfico corta o eixo y no ponto de coordenada 0, menos 2, ou seja, coordenada 0, b. Com esses três exemplos, nós percebemos que o gráfico de uma função afim cortará o eixo y sempre no ponto de coordenada 0, b. Mas qual será o papel do coeficiente a? Vejamos o caso geral. Para entender o papel de cada coeficiente, trabalharemos com alguns casos particulares aqui para que vocês possam entender melhor. Essa apresentação do GeoGebra eu deixarei depois no link da descrição. Então, iniciemos olhando para o coeficiente b. Percebam que essa função que está desenhada aqui é essa função f de x igual a 1x ou igual a x. Ou seja, neste caso, nós temos b igual a 0 e o a igual a 1. Então, veja, se nós fizermos o b igual a 1, a nossa função ela vai subir de modo que o ponto em que o gráfico intersecta o eixo y passa a ser o ponto 0, 1. Se nós fazermos o b igual a 2, o gráfico sobe novamente, de maneira que este ponto tem coordenadas 0, 2. E assim por diante. Se eu fizer igual a 3, igual a 4, igual a 5, igual a menos 1, igual a menos 2, igual a menos 3, igual a menos 4, igual a menos 5 e assim por diante, qualquer que fosse o valor escolhido. Então vejo que graficamente o coeficiente b ele nos dá o ponto
de interseção do gráfico com o eixo y. Ou seja, o ponto de interseção do gráfico com o eixo y terá sempre a forma 0b. Vocês percebem que ao mudar o coeficiente b, as minhas retas são todas paralelas? Ou seja, elas têm todas a mesma inclinação? Pois é, isso vai acontecer porque quem manda na inclinação da reta é o coeficiente a. Vejamos o que acontece quando nós variamos o coeficiente a. Então, partindo de 1, vou aumentar esse valor. Percebam que a inclinação ela vai aumentando quando eu aumento positivamente o valor de a. Então, essa reta fica cada vez mais inclinada quanto maior for o valor de a positivamente. Essa reta se torna mais crescente. E quando eu diminuo os valores, essa reta, enquanto os valores são positivos, ela permanece crescente, mas ela vai crescendo mais devagar. E aí, novamente, eu poderia mudar o valor de b aqui tranquilamente, que ele não mexe na inclinação. Ele mexe apenas nos pontos em que a reta vai passar. Percebam que se o a for igual a 0, nós temos não mais uma função afim, da forma ax mais b, com a diferente de 0, mas nós temos uma função constante, nesse caso igual a 3, ou igual a 4, ou igual a 5, e assim por diante. Então deixa de ser função do primeiro grau. Nós temos função constante. Veja que função constante recebe esse nome porque os valores que a função assume não variam. Todo mundo tem a mesma imagem nesse caso. Vejamos então o que acontece para valores de a negativo. Quando a for negativo, a nossa função ela tem como gráfico uma reta que agora não é mais crescente, mas sim decrescente. Ou seja, quanto mais para a direita eu andar sobre o eixo x, mais baixos se tornam os valores da minha função. E percebam ainda que quanto mais eu diminuo, mais inclinada e decrescente se torna a minha reta. Disso, nós podemos concluir que quanto maior em módulo for o valor de a, mais inclinada será a nossa reta. Porém, se o valor de a for negativo, as nossas retas serão decrescentes, e quando forem positivos, as nossas retas serão retas crescentes. Então, este é o papel do coeficiente a. Como o coeficiente a mede a inclinação da nossa reta, a angulação que ela faz com o eixo do x, nós chamaremos o coeficiente a de coeficiente angular. Como o coeficiente b nos dá o ponto sobre o eixo y, pelo qual essa reta vai passar, ele é chamado de coeficiente linear. Então, só para lembrar, a é o coeficiente angular e b, o coeficiente linear. São nomes que vocês podem encontrar por aí, então é bom deixar registrado aqui. Continuando com o nosso estudo, vejamos o que significa o zero ou raiz de uma função do primeiro grau. Vejamos, se uma função é do primeiro grau, por definição, ela é escrita na forma ax mais b, onde o a e o b são números reais e o a é diferente de zero. Lembre-se que zero ou raiz de uma função são os valores de x que tornam a equação f de x igual a zero verdadeira. Logo, quando nós estamos procurando o zero ou raiz de uma função do primeiro grau, nós queremos descobrir o valor de x que torna a equação ax mais b igual a zero verdadeira. Mas isso ocorre se e somente se o ax for igual a menos b, e isso é verdade, como o a é diferente de zero, nós podemos passar o a dividindo. Então, isso ocorre se somente se x é igual a menos b sobre a. Essa igualdade nos diz que a função f de x igual a ax mais b, quando a e b são números reais e o a é diferente de zero, possui uma única raiz real, dada por x igual a menos b sobre a.
Se quisermos pensar graficamente, isso significa que o ponto menos b sobre a, 0, sempre será um ponto de nosso gráfico. Observe que, pelo estudo que nós fizemos anteriormente, toda vez que o a for maior do que 0, a função afim f de x igual a ax mais b terá como gráfico uma reta crescente, ou seja, quanto mais para a direita você andar sobre o eixo x, mais alto ficará o gráfico da nossa função. E além disso, essa reta sempre passará pelos pontos menos b sobre a, 0, 0b. Então, essa é uma forma muito simples de construir o gráfico de uma função afim. Pois, para determinar uma reta, basta que conheçamos 2 pontos, e esses 2 pontos aqui serão sempre conhecidos. Além disso, quando a for menor do que 0, então nós temos que o gráfico da nossa função será uma reta decrescente, ou seja, quanto mais para a direita andarmos sobre o eixo x, mais baixo se tornará o nosso gráfico. E, novamente, nós temos 2 pontos conhecidos, que são os mesmos, na verdade. Menos b sobre a, 0, e 0b. Portanto, com esses 2 pontos, nós conseguimos determinar essa reta decrescente. Então, é muito fácil desenhar o gráfico de funções do primeiro grau. E nós podemos resumir da seguinte forma. As principais características das funções afins são: o domínio e a imagem são compostos por todos os números reais, o seu gráfico intersecta o eixo y no ponto 0b, a função tem um único zero em x igual a menos b sobre a, e a função é crescente se a maior do que 0 e é decrescente se o a for menor do que 0. Vejamos uma aplicação das funções do primeiro grau. Para desafogar o trânsito, a prefeitura de uma grande cidade vem investindo na construção de corredores de ônibus. A soma dos comprimentos dos corredores tem aumentado linearmente desde o início da atual gestão, tendo atingido 80 quilômetros após 3 meses do início do mandato do prefeito e 179 quilômetros ao final de 12 meses. Item A. Defina uma função que forneça o comprimento total dos corredores em quilômetros em relação ao tempo x em meses desde o início da atual gestão. Vamos destacar no enunciado alguns pontos importantes. O primeiro deles diz o seguinte, olha, a soma dos comprimentos dos corredores tem aumentado linearmente. Aumentar linearmente significa que aumenta sobre uma reta. Bem, mas nós acabamos de ver que as funções cujo gráfico são retas são funções do primeiro grau. Essa informação já nos diz que a nossa função procurada, que eu vou chamar de f de x, ela deve ter a cara ax mais b com a diferente de 0. Ou seja, ela é uma função do primeiro grau. Além disso, como nós temos a informação de que tem aumentado, isso significa que a nossa função será crescente. Portanto, como vimos anteriormente, o a nós já sabemos que é maior do que 0. Essa informação, apesar de ser obtida quando nós fizermos as contas, ela é importante no sentido de que, se por um acaso nós encontrarmos o valor de a negativo, significa que alguma coisa está errada. Pode ser o enunciado ou pode ser as nossas contas. Mas se uma função é linear, ou seja, o seu gráfico é uma reta, e ele aumenta, ou seja, é uma reta crescente, obrigatoriamente será uma função afim, obrigatoriamente o a será maior do que 0. Vejamos que outras informações nós temos. Então, a soma dos comprimentos dos corredores tem aumentado linearmente desde o início da atual gestão, tendo atingido 80 quilômetros após 3 meses do início do mandato do prefeito. Percebam que a nossa função será construída a partir do início da atual gestão. Então, nós podemos pressupor que o início da atual gestão é o instante x igual a 0. Ou seja, que após 3 meses, então, quando nós formos calcular o f de 3, que o x está fazendo a contagem do tempo, nós teremos que o f de 3 deverá ser igual a 80 km de comprimento. Finalmente, uma terceira informação é que atingiu 179 km ao final de 12 meses.
Como anteriormente, nós temos que o f de 12, ou seja, após 12 meses, nós teremos 179 km, ou seja, o f de 12 é igual a 179. Vamos colocar essas informações na forma de um sistema. Assim, f de 3 igual a 80 significa que, então, no lugar de x eu vou escrever 3, então, a vezes 3 é 3a, mais b é o f de 3, isso deve ser igual a 80, e da mesma forma, o f de 12 nada mais é do que no lugar do x escrever o 12. Então fica a vezes 12, que é 12a, mais b, f de 12 igual a 179. Isso daqui implica, se nós fizermos a subtração da linha de baixo menos a linha de cima, nós teremos 12a menos 3a, isso é igual a 9a, mais b menos b é zero, então não vamos escrever. Isso aqui será igual a 179 menos 80, que é igual a 99. Portanto, daqui nós tiramos que o a é igual a 99 dividido por 9, que é igual a 11. Sabendo que o a é igual a 11, basta substituir o valor de a em qualquer uma das equações. Substituindo na primeira, nós teremos 3 vezes 11 mais b é igual a 80. Isso implica que b é igual a 3 vezes 11, 33. Então ficará 80 menos 33, que é igual a 47. Portanto, a nossa função será igual a 11x mais 47. Portanto, essa é a função procurada. Item B. Determine quantos quilômetros de corredores já existiam no momento em que o prefeito tomou posse. Para isso, veja que no item A, nós descobrimos que a função f de x igual a 11x mais 47 nos dá a somatória dos comprimentos dos corredores de ônibus x meses após a posse. Portanto, se nós queremos saber no momento em que o prefeito tomou posse, basta fazer x igual a zero. E aí nós temos que para x igual a zero, o f de zero nada mais é do que 11 vezes 0 mais 47. Isso é igual a 47 quilômetros. Portanto, no momento da posse, havia 47 quilômetros de corredores construídos. Item C. Determine em quanto tempo a cidade contará com 300 quilômetros de corredores. Responder essa pergunta significa responder à seguinte pergunta: quando é que f de x, que é a soma dos comprimentos dos corredores, será igual a 300? Bom, mas pelo item A, f de x é igual a 11x mais 47, e nós queremos saber quando isso será igual a 300. Basta agora resolver essa equação do primeiro grau. Vejam que isso implica que 11x é igual a 253, portanto, x é igual a 253 sobre 11, isso é igual a 23 meses. Sendo assim, a cidade contará com 300 quilômetros de corredores 23 meses após a posse do prefeito. Então, isso nos mostra uma aplicação para as funções do primeiro grau. Veremos outras muito interessantes futuramente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários também. Um abraço a todos e nos vemos na próxima. Até mais!